Essa semana, o vídeo da Conselharia, a gente vai seguir com o tema religiosidade e política dentro desse momento das Olimpíadas em Paris. A gente vai falar novamente sobre a abertura, aquela cena, aquela paródia infeliz, na verdade, um vilipêndio, uma zombaria contra a fé cristã, quando eles quiseram, ali os atores na abertura das Olimpíadas, na cerimônia, quiseram ofender a honra de Cristo e dos apóstolos representados na Santa Ceia. Inclusive, a organização trouxe a nota que seria a festa, seria na verdade uma encenação da festa, da obra A Festa dos Deuses, né? Que na verdade seria a inspiração para aquela cena, independentemente da intenção do cerimonialista de representar a festa dos deuses, enfim, com todo o panteão grego, fazendo referência a Apolo, a Baco, todos os deuses representados nessa tela, referente à mitologia grega. A maneira como foi representado foi nitidamente insinuando a Santa Ceia, especialmente naquela abertura, quando os atores, drag queens, e, salvo engano, também tinha transexuais ali. Não é a questão não é a sexualidade, a gente vai falar isso, né? A questão é justamente como há uma exposição dessa sexualidade corrompendo a sexualidade original de Cristo. Esse é o problema, não é a sexualidade dos atores, mas como é induzido a representação para ferir a natureza de Cristo e dos apóstolos. Enfim, a maneira como eles representaram ali era sim fazendo uma referência à Santa Ceia, independentemente da intenção, porque muitas vezes o cerimonialista ele nem tem controle sobre as questões. Quem trabalha com atuação sabe que pode sair totalmente diferente. Ali a trupe de atores pode montar na hora e fazer uma encenação que insinue algo diferente do que foi proposto pelo diretor. E, de fato, aqui não é um julgamento sobre as intenções das partes, mas a atuação fez com que houvesse essa associação à tela de Leonardo da Vinci. Quando a gente batia o olho, a gente sabia que era Santa Ceia, pela maneira, principalmente quando foi apresentada, aquele primeiro clique dos atores ali. Então, a gente vai falar precisamente disso. Então, o tema é religiosidade, nesses 15 minutos, toca a política, porque são as questões, quando são afetadas na esfera espiritual, elas refletem no mundo das relações humanas em escala coletiva, que são a própria política. E ali é um evento em que existe todo um contexto de proposta ideológica de quem patrocina o COI, forças bancárias ligadas à União Europeia, tem países fortes na OTAN, pessoas ligadas, sim, ali no ambiente não necessariamente o presidente do COI, mas, enfim, indiretamente você tem um ambiente do COI ligado a grandes grupos globalistas, enfim. E a gente sabe que tem trânsito com o grupo Bilderberg, o Instituto Bilderberg, que tem força para implementar uma agenda que fere os direitos individuais, o direito natural de todos os povos, ter direito à sua tradição e à sua moral, e, claro, os direitos da cristandade. A liberdade cristã ela é ferida no Ocidente hoje pelos poderes nacionais, ali que trabalham para diluir o próprio poder nacional dos países e implementar um poder que penetre as comunidades locais que querem viver a sua tradição e o seu estilo de vida identitário, ou seja, dentro da sua cultura original. Então a gente viu que, vamos pegar um exemplo aqui, se fossem atores homossexuais representando ipsis literis, fidedignamente, a Via Sacra, teria problema? Claro que não,
Porque se a gente for ver, a maioria dos atores, ou grande parte, ou considerável parte, que fazem inúmeros papéis, são homossexuais, não é o problema. A questão é que o ator, ele não está para ser o que ele é em persona, a pessoa dele, a sexualidade dele, está para representar o personagem original. E por isso que quando a gente fez, nós cristãos fizemos a crítica a essa blasfêmia, foi justamente pela maneira como foi corrompida a cena da Santa Ceia ali. E existe uma representação estética e moralmente neutra em qualquer atuação de qualquer ator. Então, ele está ali, ele é um canal, ele é um veículo para que a personagem se manifeste de maneira mais original. Então, naquela encenação, a originalidade de Cristo dos Apóstolos foi ferida. Então, há de certa maneira, uma violação, uma violência à natureza divina e, por conseguinte, à natureza humana, já que o próprio Cristo é Deus e homem, e nós, enquanto humanidade, dependemos da existência dessa presença de Deus, de Cristo, tanto em termos ontológicos, factuais, quanto em termos representativos e artísticos. E aqui, quando a gente está denunciando esse pecado, a gente não está denunciando que sejam censurados, que sejam criminalizados pela blasfêmia. Isso é um assunto que eu vou tratar em outro vídeo. O próximo vídeo será sobre isso, né? A questão de que blasfêmia não é vencida pela censura, principalmente com estados que nasceram anticatólicos, anticristãos na sua raiz, que é o Estado moderno, apesar de ser um mal menor, de ser um cinturão de proteção contra direitos individuais no contexto desse governo mundial, desse globalismo, mas não é possível a gente restabelecer a liberdade cristã pedindo para censurar quem blasfema. Cristo não deu esse exemplo enquanto vida teve, não recorreu a César ou ao Império para calar os fariseus, mas pediu para rezar pela conversão deles, que é o que a gente reza, pela conversão deles, e defender, claro, a honra de Cristo, defender a imagem de Cristo na arte e de maneira pública. E pedindo a gente reza pela conversão desses detratores, desses atores e de quem estava envolvido com essa cena. Mas suponhamos que um grupo de heterossexuais ou homossexuais, vamos colocar um exemplo, façam encenação ali, querendo representar uma paródia à Santa Ceia. É uma linha tênue de humor que eu não faria esse tipo de paródia de brincadeira, mas se está sendo ali feito de maneira fria, coerente com a peça original, seria de alguma maneira moralmente neutro e possível que essa cena pudesse ser feita, uma fotografia. É como um amigo meu fez com seus amigos, representando Cristo e os apóstolos na mesa, naquele momento. É um tipo de humor que eu não faria, mas do jeito que estava colocado ali, estava mais ou menos no conceito, estava bem enquadrado, na verdade, no conceito de paródia. Como foi representado ali, você vê que os envolvidos não agem como atores, mas como instrumentos de uma transformação de natureza e identidade das partes representadas de Cristo e dos apóstolos, né? Então, o objeto de trabalho, né, o objeto que é Cristo e os apóstolos, esse objeto ele é violado na sua estética, na sua apresentação e, claro, na história que essa representação traz, a ontologia, ou seja, os fatos que aconteceram na arte representada. Quais eram os fatos? Todos os acontecimentos referentes àquela cena da ceia, naquele dia luminoso, em que há a instituição da Eucaristia, inclusive. Então, existem os fatos, existem todos os acontecimentos ali que, de certa maneira, quando você tem esse tipo de zombaria, eles ficam esquecidos e, de certa maneira, enfraquecem a própria
transmissão desse fato para gerações futuras, ou seja, a tradição oral, o testemunho da fé cristã é afetado, é agredido quando há uma representação indecorosa e profundamente desrespeitosa como essa. Então, houve a tentativa de transferir um novo sexo, de colocar comportamentos que não fazem parte do que aconteceu na Santa Ceia, representada pelo genial Leonardo da Vinci. Então, existe ali a presença da transformação do antinatural. A gente tem a situação de que as drag queens, naquele momento, elas entram num crime contra a natureza, numa violação à natureza, da seguinte forma. A drag é um homem. Só que naquele momento, enquanto mulher, induzindo, querendo se passar por Cristo, ou enquanto um ser andrógeno, querendo se passar por Cristo, os atores, claro, transmitem essa confusão estética e identitária, ou seja, essa nova natureza feminina que eles abraçam, que eles assumem enquanto drag queens, para induzir que Cristo seria uma drag queen. O problema não é necessariamente eles serem drag queens. Questão moral, a gente pode criticar, mas não é crime. Eles têm o direito de fazê-lo, o direito civil legítimo de se apresentarem como drag queens. A gente tem que respeitar esse direito civil deles. Mas a partir do momento, aqui a análise é espiritual e moral, no momento que eles se portam como drag queens ali, espalhafatosos, de maneira indecorosa, indigna, essa indignidade manifesta na atuação, é transmitida para Cristo e há a violação ali. Então, o drag queen, enquanto drag queen, não é antinatural. Ele está sendo antinatural na representação ali da cena, porque ele é um homem que preservou o seu sexo, embora se apresente esteticamente como uma mulher. O transexual, há uma violação à natureza, sim, porque ele não nasceu hermafrodita para justificar a mudança do sexo. Então, ele é há uma postura antinatural do transexual, que tem o direito civil de ser transexual. A gente tem que reforçar que ele tem o direito civil de fazer. O que a gente condena um ponto de vista moral e espiritual. A gente condena, a gente critica, na verdade, do ponto de vista moral e espiritual, e eu, enquanto liberal clássico, que o SUS e que o dinheiro público não vá pagar a operação dele. Eu não concordo. Mas tem o direito civil de ser o que ele quer ser, que é transexual. Mas aí há, sim, na transexualidade, uma violação da natureza, porque há uma mudança do sexo aqui. Há uma mudança do sexo quando não se justifica, porque o hermafrodita, e aí é o caso daquela boxeadora, da Argélia, ela nasceu mulher com mais testosterona. E há uma situação em que há uma briga de cromossomos ali, em que existe o hermafroditismo que justifica a operação e a escolha de sexo. É uma exceção, que na verdade é uma comprovação da própria natureza, a exceção de quando nasce um hermafrodita. Né? Mas independentemente de quais sejam as sexualidades, se tivessem representados como Cristo e os apóstolos como homens, como são, como foram e como serão, porque de fato eles existem na eternidade, não teria problema nenhum. Mas a peça, a atuação, ela é corrompida por uma mudança de comportamento e a transferência da sexualidade induzida e manifesta ali no comportamento dos atores para os personagens representados, ou seja, como se eles quisessem que aquilo que eles estão manifestando indutivamente, né, no comportamento efeminado, fosse essa efeminação passada para Cristo e para os apóstolos. O problema está aí, porque Cristo e os apóstolos não tinham
essa postura em nenhum momento de se confundir com um sexo que não fosse o deles, ou seja, todos heterossexuais, ali todos homens e castos. Então, héteros no sentido potencial. Cristo ele é casto, né? Mas ele é potencialmente ali, existe a sexualidade dele enquanto homem natural, e dos apóstolos da mesma forma. Né? Ele nunca realizou isso, ele nunca incorreu em ato sexual, Cristo. Ele, por ser Deus, ele veio na sua pureza, ele não precisou desenvolver essa dimensão sexual de procriação como nós que dependemos da divindade desenvolvemos. Então faz parte da nossa santidade desenvolver a sexualidade de maneira sadia dentro do matrimônio. Cristo não precisou. Ele veio para ser casto, para sacrificar a própria vida e libertar as vocações individuais, dentre as quais existe a matrimonial, onde muitos se realizam em Deus, com Cristo, por Cristo e com Cristo, amando a sua mulher dentro do instituto do matrimônio. O problema sempre aqui é a atuação. Aqui a gente falando a gente vê muitas simbologias que são extraídas, né, da Santa Ceia. A gente acaba ampliando o debate, vendo os símbolos, até porque a simbologia mística é a proposta também aqui da conciliaria. É falar espiritualmente, de maneira mística, de maneira metafísica, sobre os fatos sociais e políticos. E houve naturalmente uma manipulação da cena, querendo que as pessoas, de certa forma, fossem obrigadas a aceitar que aquela cena não aconteceu da forma como aconteceu. Ou seja, homens de verdade celebrando o sacrifício de Cristo e a instituição da Eucaristia e o oferecimento do próprio Cristo como porta para a salvação, como alimento para a alma e motor da felicidade eterna de cada um de nós, que é o que a Eucaristia transmite. É isso. E é óbvio que o povo iria se revoltar, e o povo, mesmo que não fosse a intenção dos organizadores, pensar que aquela cena não é a cena da festa dos deuses, mas é uma paródia desrespeitosa e mal feita, na verdade, um vilipêndio, uma zombaria da Eucaristia e da Santa Ceia, é normal que o povo pensasse isso. É normal. O povo pensou certo, porque uma peça de arte ou uma peça literária, se ela não for fiel na transmissão dos fatos, ou seja, se ela não está projetando aquilo que ela se propôs a projetar, ela não tem culpa pela interpretação que as pessoas vão ter. E as pessoas tiveram a interpretação exatamente de como foi ensinada. A peça foi ensinada para gerar uma confusão estética e mental nas pessoas. E as pessoas acabaram escolhendo que a peça ali era a Santa Ceia, só que desrespeitada. Por quê? Porque a Santa Ceia é muito mais conhecida do que a festa dos deuses. Ou foi de caso pensado, ou foi uma infelicidade dos organizadores, mas nitidamente foi uma encenação corrupta, uma encenação infeliz, um instrumento ideológico que foi, na verdade, esse grande palco que foi a abertura das Olimpíadas de Paris. Então, o que resta é a gente rezar para que haja conversão dessas pessoas ali envolvidas, haja uma tomada de consciência
e em desagravo pelos pecados cometidos pelo mundo inteiro. A gente deve sempre rezar, inclusive, para que a arte não seja, não necessariamente seja um ambiente proselitista, ou seja, só de divulgação de conteúdo religioso, diretamente. Não. O profano é muito bom. É bom que a gente tenha arte profana. Inclusive, a própria representação de cenas pagãs é muito bom. A mitologia grega, a mitologia romana, enfim. A mitologia de povos indígenas, povos aborígenes, não tem problema. Existem níveis qualitativos dessas mitologias, claro, são diferentes umas das outras dentro do universo não cristão, mas é possível representar historicamente a tradição religiosa, ainda que não cristã, desses povos. O problema é quando a situação é feita para confundir e para desrespeitar uma ou outra religiosidade e principalmente a religião verdadeira que nós defendemos. Ou seja, quando a proposta é de gerar uma manipulação político-ideológica ou até psicológica e religiosa que provavelmente está por trás dessa encenação mal feita. É isso. Próximo vídeo, para completar, vai ser justamente a questão da censura. Pedir para o Estado, o poder constituído, censurar os blasfemos é uma forma de enfraquecer a fé na comunidade, é uma forma, inclusive, de responsabilizar a igreja por coisas que ela não faria jamais. Então é muito perigoso. Na verdade, o cristão católico ele defende a liberdade individual a todo custo, porque essa é a tradição medieval. Essa é a visão política original da cristandade católica. É isso. Deus abençoe a todos.